Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai tratar disso que é o nosso penúltimo capítulo da disciplina, que é sobre arquivos de dados em Octave. E basicamente o que a gente vai aprender é como importar dados para o Octave, como manipular esses dados dentro do Octave para tirar algumas conclusões com relação aos dados e também como exportar esses dados sempre que for necessário. Então a gente vai trabalhar com dois conjuntos de dados. O primeiro conjunto de dados é um conjunto que é mais simples de analisar e a gente já trabalhou um pouco sobre isso, são dados de precipitação aqui da cidade de Rio do Sul. E no segundo caso a gente vai trabalhar um pouco com a análise dos dados que estão relacionados à COVID. Para iniciar, então, a gente vai começar a trabalhar com os dados que são dados de precipitação. Então, eu sugiro que em uma pasta aí do computador de vocês coloquem esse arquivo que se chama dados35.dat. Eu vou mostrar para vocês o que é que são esses dados. Quando vocês abrirem eles, vocês abrirem nesse arquivo, nesse programa que eu uso, ou num bloco de notas, ou mesmo no Excel, vocês vão ver que esse conjunto de dados é um conjunto de dados que tem 3 colunas, então esse espaço aqui ele está delimitando uma coluna. E o que é que significa esse conjunto de dados? Ele é o acumulado de chuva mês a mês na cidade de Rio do Sul, de 1910 até 2014, só que separado em colunas de 35 anos. Então, a primeira coluna a gente interpreta como sendo janeiro de 1910, fevereiro de 1910, março, abril, maio, junho, até chegar na 12ª linha, que é dezembro de 1910. Acho que eu falei 1910 desde o início. Aí depois começa 1911 e isso vai até o final, onde o último dado é de 1944, porque a gente tem um total de 35 anos até dezembro de 1944. Então aqui começa 1945 e 35 anos depois, de 1945, dá 1980. Então isso aqui é janeiro de 1980. E aí isso está dividido em 3 colunas e são esses dados que a gente vai utilizar na aula de hoje. Para carregar esses dados no Octave, quando os dados eles são essencialmente numéricos e eles não têm mais nada além de números, a gente pode utilizar comandos que são um comando que é bem simples, que é o comando load. Então, eu vou armazenar num arquivo que se chama chuva o que está nesse arquivo que se chama dados35.dat. E aí eu uso esse comando load e eu coloco o nome do arquivo entre parênteses e entre aspas simples. Coloquei um ponto e vírgula aqui para não aparecer tudo isso na tela. E aí, se eu carregar isso aqui, eu vou ter aqui uma matriz chuva, que é uma matriz que tem 420 linhas e 3 colunas, e eu posso verificar que ela é idêntica a esses dados que estão colocados aqui. E aí, eu só coloquei aqui para a gente não esquecer que as nossas datas elas vão de 1910 até 2014. Então eu vou criar um vetor de data que por enquanto ele não vai ter muitos efeitos, mas a gente vai deixar ele aqui para que a gente possa não esquecer disso. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é plotar a chuva versus o tempo, ou na verdade, tempo versus chuva. Quero plotar o tempo no eixo X e a chuva no eixo Y. Então, para isso, eu posso utilizar o comando plot. Então, se eu desse um plot chuva, a gente poderia ver o que é que vai acontecer aqui. Quando eu dou um plot chuva, ele vai plotar cada uma das colunas daquela matriz de uma cor diferente. Então, uma dessas cores que está aqui representa os primeiros 35 anos, outra das cores os outros 35 e assim por diante. Então, se eu quero plotar as chuvas de 1910 até 1945, eu vou criar uma nova matriz chuva
E essa matriz chuva, eu vou só utilizar esse comando aqui para que a gente fique tudo em apenas tudo em uma única coluna. Então, olha só, o que antes era 420 por 3, agora é 1260 por 1. E uma coisa que é muito importante que aconteceu agora é que vocês vão salvando sempre as coisas vão salvando os scripts de vocês, porque pode acontecer o mesmo que aconteceu agora de o Octave simplesmente fechar sozinho. Então, eu reabri meu Octave e vou refazer tudo isso aqui. E, bem, vou colocar só até aqui de novo, para que a gente veja que as chuvas estão nesse formato de apenas uma coluna. E agora eu vou plotar essas chuvas aí. E aí a gente vê que as chuvas estão distribuídas mês a mês dessa forma. E aí, uma das coisas que eu estava analisando esses dados de chuva, porque eu escrevi um artigo para eles, em que era um artigo onde eu queria estudar o regime, se existia mudanças no regime pluviométrico da cidade de Rio do Sul. Então eu queria verificar se antes chovia menos do que chove agora, e esse foi um conjunto de dados que eu encontrei aí de reanálise. Que, enfim, vocês, se tiverem mais interesse em saber a origem desses dados, vocês podem ler o artigo que eu escrevi, é só me pedir que eu mando para vocês o artigo. Então, aí eu tenho um gráfico onde eu plotei somente as chuvas, mas eu quero plotar o tempo versus a chuva. Esse tempo que eu vou plotar, quando eu vou colocar isso, eu coloco o tempo, eu preciso de um vetor tempo e de um vetor chuva. E esse vetor tempo, ele precisa ter exatamente o mesmo tamanho do vetor, que é o vetor chuva. Então eu vou criar um vetor tempo. Eu sei que esse vetor tempo ele tem que ir de 1910 até 2014. Só que quando eu faço isso aqui, quando eu faço essa variável tempo, isso aqui me dá um tamanho de 105 dados, né? Porque de 1910 até 2014 eu tenho apenas 105 anos. Então eu tenho que dividir isso aqui de um mês em um mês. Então, para eu ir de um mês em um mês até 2014, eu vou colocar que isso aqui precisa ir de 1 sobre 12 em 1 sobre 12 até 2014. Aí eu vou criar novamente essa variável tempo. E agora, percebam que ainda assim as dimensões não ficaram iguais, é porque ele vai até o final de 2014. Então, se eu colocasse, por exemplo, até 2015, essa variável tempo, percebam que isso aqui está menor do que isso aqui, né? Se eu colocasse até 2015, então eu ia passar um mês, ou seja, se eu colocar o tempo de 1910 indo de 1 sobre 12 em 1 sobre 12 até 2015, isso significa que eu vou até janeiro de 2015, mas eu não quero ir até janeiro de 2015, eu quero ir até dezembro de 2014. Então aqui eu vou subtrair 1 sobre 12 para que esse tempo aqui ele fique exatamente com a mesma dimensão que isso aqui, com o mesmo tamanho que a variável chuva. Eu vou ter esse gráficozinho aqui, onde embaixo agora eu tenho o tempo e aqui eu tenho o acumulado de chuva. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é colocar um título para cada um dos eixos. Um dos eixos vai ser tempo. E aí a gente vai colocar aqui em meses. E isso que eu vou colocar entre apóstrofo vai ficar escrito no título do eixo X. E o Y label vai ser acumulado de chuva. Muito bem. E aí, se a gente plotar isso novamente, a gente vai ter essa figurinha com o título nos eixos. E aí a gente já tem uma primeira
visualização das chuvas e eu não consigo enxergar aqui se existe uma tendência de aumento na chuva ou se não existe aumento nas chuvas. E aí uma das coisas que eu fiz então foi que eu dividi essas chuvas em períodos de 35 anos para analisar se poderia estar tendo um aumento nas médias, por exemplo. Então, como eu já tinha feito essa divisão, eu vou carregar novamente as chuvas aqui para que a gente tenha a chuva naquele formato 420 por 3. Então, agora as chuvas elas estão indo de 35 em 35 anos. E aí, a gente vai calcular algumas estatísticas para essa variável chuva. Eu posso chamar isso aqui de chuva 35 até, para a gente evidenciar que as chuvas de 35 anos. E eu posso calcular algumas estatísticas para essa variável chuva para ver se a gente consegue encontrar que o volume pluviométrico está aumentando ou está diminuindo. Então, quando eu peço para calcular, por exemplo, quando eu quero calcular o máximo de uma matriz e eu escrevo isso aqui, olha só o que acontece. Ele me dá um máximo que é um máximo formado por 3 valores. E esses 3 valores, eles indicam exatamente qual é o máximo de cada uma das colunas. Então, a gente pode perceber que nos primeiros 35 anos choveu isso aqui, o máximo, essas chuvas elas estão em centímetros, tá? Então choveu 350 milímetros, foi o máximo acumulado. Isso aqui no segundo período foi 550 milímetros, 552 milímetros, e no último período 595 milímetros. Então parece que o máximo está aumentando. Outra coisa que eu posso calcular é o mínimo, e para isso eu uso o min, e o mínimo de chuva 35 vai me dar o mínimo de chuva em cada um dos meses. E aí, olha só, nos primeiros 2 períodos de 35 anos, existiram meses em que não teve nenhuma chuva, e no último período não existiu nenhum mês que não teve nenhuma chuva. Todos os meses choveu alguma coisa. Aí a gente pode analisar a média, que a gente pode calcular com min de chuva 35. E se eu calcular essas médias aqui, a gente pode perceber que também as médias são maiores no último período. E a mediana a gente calcula disso aqui. Lembra que a mediana é aquele valor que está no meio quando eu ponho os dados em ordem crescente. Então, a mediana também apresenta um certo crescimento, e o desvio padrão, que a gente calcula dessa forma, STD, de Standard Deviation, eu também posso calcular, mas o desvio padrão ele só indica o quanto os dados estão dispersos com relação à média de cada um dos períodos. E aí a gente tem esses desvios padrões aí para cada uma das colunas da matriz chuvas. E aí, com isso aqui, eu fiz as primeiras análises que eu queria fazer lá. Então, aqui a gente já fez algumas manipulações dos dados e calculou algumas estatísticas para analisar inicialmente os dados dessas precipitações que estão divididas de 35 em 35 anos, de 1910 até 2014, até o final de 2014. Uma das coisas que eu também posso fazer aqui, que eu não coloquei, é fazer um histograma para as chuvas em cada um dos períodos. E um histograma a gente faz dessa forma aqui, com o comando hist. E aí, se eu fizer esse histograma, eu vou ter um histograma para cada um dos períodos que são analisados. Então, a gente pode perceber o que é um histograma, é colocar os dados em classes, né? E aí ver quantas vezes isso aparece. Então, isso daqui esses dados aqui, provavelmente eles estão de 5 em 5.
Então, isso aqui significa que nos primeiros 35 anos, de 0 até 1 centímetro, ou de 0 até 5 centímetros, apareceu uma frequência de quase de 80 mais ou menos. No segundo período apareceu uma frequência um pouco maior, de 80 mais ou menos. A gente pode ver isso por esse gráfico. E aí, enfim, esse daqui é um histograma. Se eu quisesse fazer um histograma para cada um dos períodos separadamente, eu poderia colocar todas as linhas da primeira coluna. E aí eu teria um histograma para o primeiro período. Se eu quisesse um outro histograma, eu posso utilizar o figure para não fechar e fazer um histograma para o segundo período. E o segundo período a gente sabe que está na segunda coluna. Então a gente pode fazer isso aqui. E aí, se nós analisarmos agora separadamente, a gente consegue visualizar isso aqui um pouco melhor. Percebam que os eixos estão diferentes. Esse aqui é do primeiro período, esse aqui é do segundo período. Então, isso aqui de 0 até 2,5 centímetros no primeiro período apareceram 40 meses. E de 2,5 até 5 apareceu 70 e poucas vezes. Nesse caso aqui, os histogramas eles estão de tamanho diferente, então está um pouco complicado para a gente analisar isso, mas também dá para a gente, se vocês procurarem na documentação do histograma, dá de colocar esses tamanhos aqui iguais para todos e visualizar esses histogramas. E esses histogramas eles representam de certa forma como os dados eles se distribuem. Então a gente pode analisar através desse histograma que os dados eles estão se distribuindo de uma forma mais ou menos normal. Eles for mais ou menos normal não, mais ou menos parecida. Normal vem de distribuição normal, isso aqui não é muito normal não. A gente pode ver que ele tem uma subida e depois uma alongadinha na cauda. O que a gente pode perceber é que aqui existem alguns dados que são maiores do que 50 milímetros e aqui não acontece, a gente não tem nenhum dado que é maior do que 40 milímetros. Então, esse tipo de gráfico ajuda a ver como os dados eles se distribuem. E isso aqui vocês vão ver principalmente bastante quando vocês fizerem a disciplina de estatística, então já está aí uma ferramenta que vocês vão poder utilizar. E aí, digamos que a gente queira fazer essa análise ou ver essas médias agora por mês e ver também essa média ano a ano. Como que a gente pode fazer isso? Uma das coisas que eu quero fazer agora é colocar esses dados em colunas e linhas. Então, eu quero colocar os dados de forma que na primeira coluna eu tenha somente o mês de janeiro, na segunda coluna somente o mês de fevereiro, e enfim, e aí em cada uma das linhas, cada um dos anos que estão sendo considerados. Então eu gostaria que vocês pausassem esse vídeo e tentassem construir essa matriz. E essa matriz vai ser uma matriz que tem 12 colunas e 105 linhas. 12 colunas que representam os 12 meses, 105 linhas que representam os 105 anos que estão sendo analisados. Bom, verifiquem se a variável chuva de vocês está nesse formato, com a dimensão 1260 por 1, onde a gente tem tudo numa única coluna. Então, uma das coisas que a gente poderia fazer, por exemplo, é pensar numa matriz que tenha apenas o mês de janeiro, né? Se eu quisesse apenas o mês de janeiro, eu sei que o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, ele pertence ao mês de janeiro. Então, eu pegaria a chuva, que está na primeira linha e primeira coluna. Aí, eu sei que eu preciso também pegar, depois disso, e colocar na matriz de janeiro, eu estou só escrevendo isso aqui, mas não faz sentido, o que está na 13ª linha e na primeira coluna, né? E eu preciso ir fazendo isso, então eu iria criar uma coluna chuva, uma coluna de janeiro, uma matriz coluna para janeiro que contém esses dados aqui. A chuva que está na primeira linha, primeira coluna, ou seja, o que está na matriz chuva, primeira linha, primeira coluna. O que está na matriz chuva, 13ª linha, primeira coluna.
O que significa 13ª linha? É o primeiro mês do segundo ano, né? Depois eu teria que ter chuva 25,1 e assim por diante. Isso somente para o mês de janeiro. E é claro que a gente não vai fazer isso dessa forma. A gente está vendo que esses índices que estão aqui, eles vão indo de 12 em 12. Então, eu vou criar um índice II, e esse índice ele vai começar em 1, vai de 12 em 12 até o tamanho da matriz chuva. O tamanho da matriz chuva é 1260. E aí, eu vou só mostrar para vocês quem é esse II que está aqui. Esse I é essa matriz aqui, ó, 1, 13, 25, 37, ou seja, é uma matriz que vai representar os índices onde eu encontro os meses de janeiro. Então, se eu quisesse fazer uma matriz onde eu tenho apenas o mês de janeiro, eu faria chuva do índice II da coluna 1. Então, ele ia pegar a matriz chuva, todos os índices que estão aqui na matriz II e na primeira coluna, porque a chuva só tem uma coluna, né? Então, se eu apagar isso aqui e criar essa matriz janeiro, eu vou ter aqui a chuva em todos os meses de janeiro. E eu poderia fazer a mesma coisa para fevereiro. Só que em fevereiro, a gente teria que ter um índice JJ, por exemplo, que ele vai de 2, porque o fevereiro é o mês 2, né? Indo de 12 em 12 até também 1260, que é o tamanho total da matriz. E aí eu ia pegar a chuva no índice JJ, coluna 1, e com isso eu ia criar fevereiro. Mas isso aqui dá muito trabalho. Então, a gente vai tentar criar um laço para fazer isso. Eu vou deixar isso aqui antes de apagar tudo, mas a gente vai criar, então, um laço for para que eu lhe faça isso tudo de uma vez para a gente, automaticamente, para que ele crie uma matriz com as colunas e linhas dessa forma aqui. Então, eu sei que se eu fosse fazer isso dessa forma, eu teria que fazer isso num total de 12 vezes. Então, eu vou criar uma variável m, e essa variável m vai ir de 1 até 12, que vai representar, então, cada um dos meses, cada uma das vezes que eu vou repetir esse processo aqui. Então, eu vou criar uma matriz que se chama chuva _ meses. Essa matriz chuva meses, ela vai ter 12 colunas, né? E cada uma das colunas vai ser preenchida em uma rodada desse for. Então, a matriz chuva meses, em cada uma das linhas, ou melhor, em cada uma das colunas vai ter que ter 105 linhas. Então, eu vou colocar, quando eu escrevo uma matriz, essa matriz ela tem que ter linhas e colunas, né? O que vai aqui, sempre a gente vai preencher da linha 1 até a linha 105, que representa do ano 1 até o ano 105 que eu estou trabalhando. E a coluna que eu vou colocar é a coluna M, que nesse caso representa cada um dos meses. E o que é que eu vou colocar em cada uma dessas colunas? Eu vou colocar a chuva de índice I, vírgula, 1. E aí, eu vou dar um end for para isso aqui, não está completo, mas para a gente entender o que está acontecendo nesse for aqui. Então, quando eu rodar o for a primeira vez, o meu m vai valer 1. Então, a minha coluna chuva meses, ela vai fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui com a matriz de janeiro, né? Então, das linhas que vão de 1 até 105, na coluna 1, eu vou colocar o que está na matriz chuva, as linhas II. O que é que são as linhas II? As linhas que vão de 12 em 12, né? E na coluna 1. E aí, isso é o que vai acontecer com a primeira coluna, quando o meu M valer 1.
Quando meu M valer 2, o que é que aconteceu? Eu vou ter o mês de fevereiro, então eu vou estar preenchendo o que está aqui na segunda coluna. No mês de fevereiro, eu teria que ter aqui o JJ, mas eu não tenho um J, eu não posso substituir isso aqui por JJ, né? Se eu deixar exatamente o II como está aqui, a gente vai preencher novamente os mesmos índices de janeiro. Então, isso aqui vai ficar tudo igual, quer ver? Eu vou até rodar isso aqui para a gente ver o que acontece com essa matriz chuva-meses, ó. Essa matriz chuva-meses é uma matriz em que ela tem 12 colunas, só que todas as colunas são iguais, porque todas são do mês de janeiro. Então, como é que eu vou fazer para que isso aqui, a cada passo desse for, isso aqui, esse índice aqui, ele precisa se transformar, né? Então, na próxima vez, esse II, ele não pode começar no 1, ele tem que começar no 2. E para isso, basta que eu faça que esse I seja incrementado em cada uma das rodagens do for. Então, quando eu faço II mais 1, eu vou até colocar isso aqui, agora o II vale isso que está aqui em cima, certo? Se eu colocar II mais 1, a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter uma matriz começando em 2 e indo de 12 em 12 até o final. Se quando eu rodar esse for de novo, esse I vai somar 1, então ele vai começar no 3 e vai indo de 12 em 12 até o final. Então, agora sim esse for ficou completo e a gente vai entender isso aqui. Então, a gente vai ter um M que vai de 1 até 12, que representa as colunas. Então, essa matriz chuva-meses, ela vai ser preenchida das linhas 1 até 105 na coluna M pelos valores que estão na matriz chuva, nos valores que estão na coluna II. Então, esse II vai começar com o que está aqui, certo? Então, no primeiro caso, ele vai ser 1 de 12 em 12. E aí, quando ele acabar de fazer isso aqui, esse II vai ser acrescentado em uma unidade. Então, ele não vai mais começar em 1, ele vai começar em 2 e vai de 12 em 12 até o final. E aí, ele vai fazer isso 12 vezes e com isso ele vai preencher a matriz chuva-meses. E aí, se a gente for ver agora, a matriz chuva-meses, ela está dessa forma aqui. Dessa forma, onde nós temos 12 colunas, representando cada um dos meses, e 105 linhas, representando, então, cada um dos anos que estão sendo analisados de 1910 até 1900, ou até 2014. E aí, a partir do momento que a gente tem essa matriz, a gente pode fazer uma análise mês a mês ou ano a ano. Como que a gente faz isso? Uma das coisas que eu já fiz, que a gente já viu, é que se eu calcular a média da chuva underline meses, se eu calcular a média dessa matriz, a gente sabe que o resultado de cada uma das colunas, né? Então, a gente pode ver aqui que a gente tem a média de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Então, a gente pode ver, por exemplo, aqui que janeiro e dezembro são os meses que chovem mais, então provavelmente ali os meses no verão chovem mais e assim por diante. Se eu quisesse calcular a média, isso aqui eu vou colocar assim, então, como um comentário, é a média dos meses. Se eu quisesse fazer a mesma coisa agora, só que calcular a média dos anos, eu teria que fazer uma coisinha um pouquinho diferente só. Aqui, quando a gente calcula a média de uma matriz dessa forma, a gente está calculando a média das colunas. A gente sabe que os anos, eles estão em linhas. Então, para eu calcular a média das linhas de uma matriz, a gente pode colocar média, como a gente colocou antes, aí a matriz, e aí a gente dá um vírgula 2. Esse vírgula 2, ele significa, isso que a gente põe depois da vírgula significa a dimensão em que eu estou calculando a média. Então, eu vou até guardar isso aqui numa matriz que vai se chamar média ano, porque a gente vai perceber que essa matriz aqui,
Aparentemente eu estava escrevendo o nome da variável de uma forma diferente. Então eu copiei ele daqui e colei aqui para isso ficar dessa forma. Então o que é que eu fiz aqui? Nessa linha eu estou calculando a média dos anos e na verdade o que eu estou calculando é a média de cada um dos anos ou de cada uma das linhas, melhor dizendo, né? E as linhas elas são consideradas a segunda dimensão, as médias em linhas, assim, né? Então, a média de janeiro, fevereiro, março, abril, na verdade, é a média entre as colunas, né? Que são a segunda dimensão. E o que a gente fez antes foi calcular a média entre as linhas, né? Só que as linhas estão agrupadas em colunas. Então, para a gente visualizar isso aqui, vamos só fazer isso aqui. Min de chuva, underline, meses. Se eu colocar a primeira dimensão, eu vou ter, então, 12 colunas, né? Porque eu estou calculando as médias das linhas de cada uma das colunas. E se eu colocar a segunda dimensão, então eu vou ter 105 valores que representam as médias em cada um dos anos. E aí aqui eu posso colocar assim, média, underline, mês, para isso aqui. E aqui média, underline, ano. E aí eu posso fazer um plot disso aqui. Eu posso, por exemplo, plotar a média, underline, mês. A média de cada um dos meses. Eu preciso primeiro criar essa variável aqui. Então, se eu der um plot da média dos meses, eu vou ter esse plot aqui. Esse gráfico aqui ele não é um gráfico muito adequado, porque não existe uma continuidade entre os meses, né? E ainda mais que a gente está tratando de anos diferentes. Então, talvez seja mais adequado a gente trabalhar com um gráfico de barras, que eu posso escrever dessa forma. E um gráfico de barras, então, ele vai ficar dessa forma. Então, aqui embaixo a gente tem os meses, e aqui a gente tem a média de chuva para cada um dos meses. E aí, como anteriormente, dá para a gente colocar aqui um xLabel, que vai se chamar mês, e um yLabel, que vai se chamar média em centímetros. Opa, preciso botar tudo de uma vez só. Então tá aí o gráfico pequeno das médias de cada um dos meses. Da mesma forma, eu poderia plotar as médias anuais. Então, vou colocar aqui plotar as médias anuais. Para plotar as médias anuais, a gente precisa dar simplesmente um plot de média ano. Média, underline, ano. E aí, se eu fizer isso aqui, tá aqui as médias dos anos, né? Em centímetros também. E aí aqui, uma das coisas que a gente pode perceber, analisando esse gráfico, é que a partir desse ano aqui, que a gente tem o maior pico, vários anos tiveram grandes médias de acumulados de chuva. Então, talvez isso indique, a gente pode perceber que aqui no final os dados parecem que eles estão crescendo um pouquinho, porque, enfim, a gente pode perceber que tem mais anos aqui com grandes acumulados, o que não acontecia nos anos aqui antes de 1970, por exemplo. E aí, com isso, eu encerro para vocês essa parte de análise básica e plotagem de gráficos. Vocês já viram bastante também na aula passada e dá para fazer muito mais coisa com isso daqui. Mas essa aula vai ficar muito grande e o meu objetivo principal hoje é tratar de um outro assunto também, que são os dados da Covid, que são um pouquinho mais complicados de manusear do que esses dados aqui de precipitação, que eu já estou dando eles meio que prontos para vocês.
Dando continuidade, então, agora eu quero analisar com vocês alguns dados do coronavírus, que é o assunto mais atual e que mais pessoas estão analisando dados ultimamente. Então, se vocês entrarem aqui nesse site, covid.saude.gov.br, vocês vão ter vários dados, vários gráficos que tratam de coronavírus, e a gente vai fazer alguns gráficos que são parecidos com esses e outros gráficos que estão aparecendo aí na mídia. A gente vai mostrar como construir eles também, fazer algumas análises com esses dados aqui. Então, para analisar esses dados, o que eu fiz foi baixar isso que está aqui nesse arquivo CSV. E quando a gente faz esse download desses dados, o que acontece é que a gente baixa todos os dados do coronavírus do Brasil, eles estão armazenados nessa tabela aqui. Por algum motivo está demorando um pouquinho para baixar, vou tentar de novo. Ops, agora sim. Tá aparecendo, eu vou colocar aqui nos meus downloads e vou abrir esses dados aqui para mostrar para vocês como eles estão estruturados e o que é que eu fiz nesses dados antes de colocar eles no Octave, porque a gente vai utilizar eles no Octave. Percebam que está demorando bastante aqui para baixar os dados, para carregar essa tabela. E esse aqui, isso que está aberto já era o que eu tinha aberto, então está abrindo esse que tem o 1 aqui, que são os dados originais. Percebam que a última atualização foi em 4 de setembro e hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 6. Então, a gente pode ver aqui em habilitar a edição e com isso a gente pode ver como esses dados eles estão organizados. Então, na primeira coluna a gente vê que está a região. Aí aqui tem várias coisas que estão em branco, depois a gente tem a data, depois a gente tem a semana epidemiológica, eu não sei falar essa palavra direito. Depois a gente tem uma coluna de população, e aqui tem as colunas que importam, onde estão os dados. Aqui são os casos acumulados, os casos novos, os óbitos acumulados e os óbitos novos. Então, para essa aula, aqui eu analisei, eu fui passando esses dados aqui rapidamente e eu fui analisando eles por região. Então, os primeiros 194 até a linha 194 são os dados do Brasil de uma forma geral. Então, a gente pode ver aqui que no último dia tiveram 888 novos óbitos, os óbitos totais são 125.502, e casos novos e casos acumulados e assim por diante. Depois disso, a gente tem esses dados repartidos aqui por região e aqui aparecem os estados. E isso vai indo de uma forma bem longa. Eles estão agrupados por estado. Depois desse agrupamento que foi feito por estado, eles agruparam os dados por município. Então, essa tabela é uma tabela bem grande. Então, aqui eu estou passando. E eu, para analisar os dados e para evitar que o computador travasse, eu excluí a parte que tratava dos municípios. Então, acho que eu estou chegando aqui. Então, o que eu fiz foi, a partir do momento que apareceu um código de município aqui, eu peguei esses dados e daqui até o final e deletei inteiros, e deletei tudo isso aqui, e deixei só os dados que estão agrupados por estado. Aí eu salvei essa tabela e foi essa que já editada que eu utilizei para aula. E aí, para essa aula, eu já criei um arquivo, que é esse que eu vou disponibilizar para vocês. Eu salvei também ele numa pasta que se chama aula dados.
Eu vou abrir e ele se chama dados análise. E aí eu já estruturei algumas coisas aqui de como a gente vai abrir esses dados no Octave, como a gente vai analisar esses dados no Octave, porque esses dados agora eles estão num formato Excel. Então eu vou dar um clear aqui para limpar tudo. Para a gente abrir esses dados que estão no formato Excel, percebam que esses dados eles estão no formato XLSX, é o que vocês baixaram. Então não esqueçam de, na pasta que vocês estão trabalhando, colocar esses dados que eu vou disponibilizar para vocês também. A primeira coisa que vocês precisam fazer é verificar se vocês têm o pacote I/O. Então deem o comando pkglist e aí procurem aqui nessa lista se vocês têm esse pacote aqui que se chama I/O, que ele é um pacote de input e output. Ele serve para a gente carregar arquivos e descarregar arquivos que tem algum formato especial, como os dados do Excel. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar esse pacote, porque eu já tenho ele já veio nativo no meu Octave, senão é só utilizar os mesmos procedimentos de antes, aí carreguei. Aí para eu carregar esses dados no Octave, eu posso utilizar esse comando aqui que é o xlsopen, e aí aqui eu preciso colocar exatamente o nome do arquivo que eu estou trabalhando, e o nome tem que ser igualzinho a isso que está aqui. Então, eu vou carregar esses dados numa matriz que se chama dados, e aí vai demorar um pouquinho, e esses dados eles foram carregados nessa forma de uma estrutura, certo? Para eu transformar esses dados que estão na forma de uma structure, olha aqui o que tem na classe, para uma forma de tabela, eu posso usar esse comando aqui que se chama xlf2oct, que é para transformar um dado XLS para um formato de Octave. Então eu vou substituir os dados por eles mesmos, só que em outro formato. E aí demora um pouquinho, e como eu disse para vocês, pode ser que o Octave feche e trave, então é sempre importante ir salvando as coisas que vocês estão fazendo. Aí olha só o que aconteceu agora. Eu tenho os dados, eles estão em uma dimensão 5567 por 17. Ou seja, eles têm isso aqui de linhas e 17 colunas. E aí esses dados eles estão como aqueles dados que a gente viu aqui no Excel, dessa forma aqui. Vai ter uma diferençazinha porque as datas que estão aqui, elas não vão aparecer da mesma forma no Octave. No Octave, as datas vão aparecer de acordo com um número dessa forma, que se alguém tiver interesse eu explico num outro momento e como transformar esses dados para uma forma que a gente possa ler, mas o resto em geral tá tudo certo. E onde a gente está vendo esse 0 por 0 aqui, significa que era uma coluna vazia no Excel. Então se a gente olhar aqui, a gente tinha que isso aqui era vazio, né? Então ele colocou como vazio aqui. Enfim, eu tenho aqui agora então as colunas e as linhas conforme estavam lá no Excel, só que percebam que a classe que eu tenho aqui é uma classe Cell. Quando eu tenho os dados dessa forma aqui, significa que ele está tratando todos os dados como texto, porque essa aqui é uma tabela que não é só numérica, é uma tabela que tem números e que tem texto. Então, o que a gente precisar trabalhar com número, a gente vai transformar em número, e lembra que o número é da classe Double, e o que a gente quiser trabalhar com letras, a gente vai precisar trabalhar nessa classe aqui, e aí existem diferentes formas de trabalhar com números e com strings, que são os formatos com letras no Octave, e eu vou mostrar algumas coisas que a gente pode fazer com cada um desses dados e principalmente também como transformar esses dados aqui, porque esses dados que estão aqui, embora a gente esteja vendo números, o Octave está considerando como letras ou como strings. Então,
Primeira coisa que a gente vai fazer é extrair uma coluna, a gente vai trabalhar com os casos novos num primeiro momento, né? Então, se a gente vir aqui nessa tabelinha, a gente vai ver que os casos novos, eles estão na 12ª coluna, eles estão aqui, ó. Essa é a coluna dos casos novos. Então, eu vou extrair os casos novos, toda essa coluna de casos novos, e vou chamar de novos casos, certo? Então, se eu extrair isso aqui, eu vou ter aqui uma nova matriz que chama novos casos, que vai ter esse mesmo número de linhas, só que só uma coluna, porque agora eu estou trabalhando somente com os novos casos numa única linha. E aí, por exemplo, digamos que eu queira encontrar quando que eu tenho 0 novos casos, ou em quais linhas dessa matriz eu tenho 0 novos casos, ou eu não tenho nenhum caso novo. Então, uma das coisas que eu poderia fazer é usar o comando find. Eu mostrei para vocês que o comando find, ele encontra quando a gente tem, ele encontra os índices que eu tenho alguma coisa igual, maior ou menor. Então, eu poderia colocar find novos casos igual a 1. Aí eu estou pedindo, encontre em que lugares que eu tenho a matriz novos casos igual a 1, ou igual a 0, né, que eu não tenho nenhum novo caso. E aí, fazendo isso aqui, o que acontece? Ele está me dando um erro, porque essa função find, ela não funciona para esse tipo, para essa classe de dados que eu tenho aqui. Quando eu fiz isso aqui, quando eu extraí esses novos casos, eu coloquei isso numa matriz e essa matriz também ficou na forma de célula, né? Ou que, nas células que ele está considerando isso aqui, então, o que está em novos casos como sendo texto. Então, uma das coisas que eu vou fazer é pegar os novos casos e transformar eles para números. E para isso, eu posso utilizar esse comando cell2mat, que ele vai transformar de células para matrizes ou para um caso numérico. Só que aí eu também gostaria que vocês percebessem que nessa matriz novos casos, que é o que está aqui, a primeira linha é o que está escrito casos novos, ou casos novos. Então eu não preciso dessa linha, eu só preciso do que está na segunda linha até o final. Então, para eu extrair somente os números da segunda linha até o final, eu vou pegar a matriz, que vai começar a matriz dados, na linha 2 até o final, e a coluna 12, que é a coluna de novos casos. E tudo isso eu vou utilizar esse comando cell2mat para transformar isso para número. Então, quando eu faço isso aqui, olha só, o novos casos virou da classe double, e a classe double é uma classe de número. Agora sim, se eu usar o comando find novos casos igual a 0, aí eu vou encontrar que em todas essas linhas aqui, em todas essas linhas que estão aqui como resposta, eu encontrei 0 novos casos. Então aqui em 837 lugares lá eu encontrei 0 novos casos. E aí, com isso, eu também posso plotar os novos casos que estão aí. Quando eu ploto os novos casos, eu encontrei esse gráfico aqui, que é um gráfico bastante estranho. Mas a gente consegue interpretar esses novos casos, esse gráfico, se a gente analisar como que esses dados eles estão colocados para a gente. Então, olha só como que esses dados estão aqui. Esses dados, eles começam com os dados de todo o Brasil, começando no dia 25/2 até o dia 4 de setembro. Opa, cadê? Até o dia 4 de setembro, tá aqui. Depois começa a região norte em Roraima. Então, ele vai começar em Roraima de 25 de fevereiro, até 4 de setembro. Aí, depois de Roraima, ele vai ter o Acre, e aí a mesma coisa, de 25 até 4 de setembro. Então, esse gráfico aqui, a gente não consegue identificar quais que são os dados, mas a gente sabe que é Brasil, um estado, outro estado, outro estado, outro estado, e sempre indo de
25 de fevereiro até 4 de setembro. Então, provavelmente isso aqui é São Paulo, que é o estado que mais tem casos e, enfim. Eu não sei qual é a ordem que os estados aparecem, mas é só para mostrar para vocês que agora que os dados estão na classe Double, eu posso fazer essas coisas. Então, agora eu quero plotar somente os novos casos do Brasil, ou seja, eu quero só aquele primeiro caso lá. Então, eu preciso vir aqui nos dados e perceber que o Brasil, ele só vai até até uma determinada linha ali, né? Até a linha cento e pouco que a gente viu. Eu vou até ver aqui qual é a linha que a gente vai para ver como fazer isso. Percebam que o Octave está lento, porque a qualquer momento isso pode travar. Ele vai até a linha 193, 194. Então, eu quero fazer com que o Octave encontre essas linhas em que eu tenho a palavra Brasil na coluna região. Então, eu vou criar uma matriz, que é uma matriz que vai ter apenas as regiões. Essa matriz é a matriz dados, o que eu tenho na primeira coluna, representa as regiões, né? Então, aqui eu vou criar essa matriz, que ela vai da segunda linha até o final, com todas as regiões, e tá aqui a matriz região. Percebam que todas essas matrizes elas têm esse mesmo número de linhas, né? E não é igual de dados, porque eu estou excluindo a primeira linha, que é cabeçalho. E aí, eu quero procurar agora na matriz região onde que tem a palavra Brasil. Então, como isso aqui está na forma de letras, eu não posso usar o comando find somente. Então, find Brasil. Eu tenho que usar o strfind, que significa procure uma string que tenha na matriz região que esteja escrito Brasil. E aí, quando eu dou esse comando que está aqui, somente esse strfind região Brasil, vai acontecer que eu vou encontrar como resposta aqui uma matriz no formato de célula. Só que célula não é muito legal de a gente trabalhar, porque é texto. Então, eu já vou utilizar a matriz cell2mat para transformar tudo isso aqui para números. Eu vou chamar isso de BR, que representa Brasil. E aí, se a gente for olhar o que nós temos em BR, a gente vai ter uns em alguns casos e nada em outros casos. Então, eu vou ter onde eu tinha escrito Brasil e 0 onde eu não tinha escrito Brasil nessa matriz BR. E aí, a gente pode ver que essa matriz BR ela tem 193 uns. Então, eu substituí esse BR por onde o BR é igual a 1. E aí, eu vou encontrar os índices que eu tenho 1, e esses índices, eles vão de... Opa, não está aparecendo aqui, mas eles vão de 1 até 193. Por algum motivo, não está aparecendo os valores. Deixa eu fechar isso aqui e tentar abrir de novo. Ah, tá aqui embaixo, ó. A matriz BR ela vai de 1 até 193. Isso significa que eu tenho Brasil desde a linha 1 até a linha 193. E aí, então, eu vou criar uma matriz que se chama Novos Casos BR, e eu vou pegar na matriz Novos Casos, que é onde tem os novos casos de tudo, somente os que têm o índice do Brasil, né? O índice do Brasil que vai de 1 até 193. E aí, se eu clicar isso aqui, eu vou pegar os novos casos, e aí com isso eu posso plotar os novos casos do Brasil, que são esses casos que estão aqui. E aí, se a gente pode ver, para ver se isso aqui está certo, a gente pode comparar mais ou menos com o que está aqui. Esses dados que estão aqui, eles estão na forma de gráfico de
de barras, mas a gente pode ver que eles estão parecidinhos com o gráfico que eu tenho aqui. Esse daqui vai até 5/9, o meu vai até 4/9. Então tem alguma diferencinha aqui, mas de uma forma geral eles estão se comportando de uma forma parecida. Se a gente quisesse um gráfico na forma de barrinhas, como aquele que está lá, a gente poderia dar um bar aqui. E aí a gente ia ter esse gráfico aqui com uma corzinha só um pouco diferente para comparar. A gente tem isso aqui. Eles estão em escalas diferentes, então tá um pouquinho assim, eu acho que fica bem parecido, dá pra ver que tá certinho isso aqui, né? Bem, dando continuidade, então, aqui a gente viu como, então, transformar os dados de numérico ou de célula para numérico e como encontrar dados que estão no formato de letras ou de strings, né? E depois disso, então, eu quero mostrar para vocês um gráfico que é um gráfico de média móvel, que é um daqueles gráficos que eles estão utilizando para analisar se existe uma tendência de crescimento ou decrescimento nos casos de Covid, porque a gente sabe, por exemplo, que nos finais de semana existem menos notificações. Então, eu vou criar um gráfico, vou te mostrar para vocês como eu criei um gráfico de média ou um gráfico de soma móvel. Um gráfico de média ou de soma móvel é um gráfico onde, e esse gráfico eu vou fazer para 15 dias, vai funcionar assim. Eu vou pegar o primeiro dia e vou somar com os 15 dias a partir dele. Ou eu vou pegar o 15º dia mais os 15 dias anteriores a ele. Na verdade, o que eu fiz aqui foi pegar o primeiro dia e os 15 dias posteriores a ele, os 14 dias, aliás. Aí eu peguei o segundo dia e os 15 dias posteriores a ele, depois o terceiro dia e os 15 dias posteriores a ele. E fui fazendo isso até o final e fui somando esses dados para a gente ver então como os dados estão se comportando a cada 15 dias, só que sempre considerando de 1 em 1 mais 15 dias, né? Que é o que eles chamam de... Quando a gente faz a soma, eu posso chamar de soma móvel, mas na TV eles estão chamando de gráfico de média móvel. Então eu criei uma variável auxiliar que se chama m e eu criei um laço for. Esse laço ele vai de 1, ou seja, do começo, do primeiro dado, até o tamanho dos novos casos do Brasil, menos 14. O tamanho dos dados do Brasil, menos 14, é porque quando eu chegar no dado que está posição último, menos 14, não vai mais ter tantos dados para eu fazer a soma, né? Porque eu estou sempre somando 14 dias além disso. Então, no 14º dia antes do final, eu preciso parar de fazer isso. É por isso que eu coloquei esse menos 14 aqui. Aí eu criei uma variável que se chama soma ii, e nessa variável, em cada uma das rodagens do for, eu vou guardar qual é a soma daquele dia mais os 14 dias seguintes. E aí, para fazer isso, eu vou somar então os dados que vão da posição M até a posição M mais 14. Então, quando o meu M for 1, eu vou somar do 1 até o 15. Depois, quando o meu M for 2, eu vou somar do 2 até o 16. Quando o meu M for 3, do 3 até o 17. E assim por diante. E isso vai ser armazenado em cada uma dessas, em cada um dos índices II, né, que vai rodando até a gente atingir o tamanho dos dados menos 14. E aí, se a gente rodar isso aqui, a gente pode plotar isso que está aqui, e a gente pode analisar que no início essas somas de 14 dias sempre, elas apresentaram uma tendência de crescimento até
esse dia aqui, próximo do dia 150 a partir do início da pandemia. Depois disso, está apresentando uma tendência de decrescimento aqui para o número de novos casos a cada 15 dias. A mesma coisa a gente poderia fazer, só que para a média. O gráfico vai ficar bem parecido, só que é o que realmente está aparecendo na mídia. Então, ao invés de soma, eu vou usar a média. E ao invés de plotar a soma 14, eu vou plotar a média 14. O gráfico vai ser muito parecido, só que vai ser dividido aí por 14, vai ser exatamente igual. Só que dividido por 14, porque antes eu tinha soma, né? E se eu fiz a média, então eu só vou dividir por 14, porque, enfim, cada um dos dados cada um tem 14, e aí, para fazer a média, precisa dividir por 14. Então, aí a gente tem um daqueles gráficos de média móvel que aparece aí nos jornais. Aqui, um dos outros gráficos que aparecem aqui é o gráfico de casos novos por semana. Então, só que aqui ele está trabalhando com semana epidemiológica. Então, quando começa o ano, tem uma semana epidemiológica. Daí, a partir de uma semana, é a segunda semana epidemiológica do ano. Então, todo ano tem uma série de semanas epidemiológicas. E a Covid surgiu no Brasil na 9ª semana epidemiológica desse ano. E aí, a partir disso, eles estão construindo esse gráfico aqui. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar o Octave para construir esse gráfico. Então, eu criei uma variável auxiliar que se chama J, e aí eu criei um JJ que vai indicar os índices das colunas, né? Esse JJ, ele vai ser a semana que eu estou trabalhando. Então, esse for, ele vai rodar da semana 1, que eu vou considerar, né? Até o tamanho dos novos casos dividido por 7, né? Porque até o tamanho dos novos casos representa o número de dias que eu tenho novos casos. Se eu dividir por 7, então eu vou ter o número de semanas que eu tenho novos casos. E aí o que eu vou fazer? Na matriz semana, no índice JJ, né? Porque isso aqui vai de 1 em 1, eu vou somar os novos casos que vão de 1 até, ou que vão de J, esse J que está aqui em cima agora, né? Até J mais 6. Então, por exemplo, quando o J for 1, eu vou armazenar nessa matriz a soma dos novos casos de 1 até 7. Depois, o meu J, ele vai ser acrescentado em 7, né? Porque no início ele vale 1, quando eu acrescentar ele em 7, ele vai valer 8. Então, na próxima rodada do for, ele vai do dia 8 até o dia 14. Aí aqui, o J, que era 8, agora vai valer 15. Então, na próxima rodada do for, ele vai do 15 até 15 mais 6, que dá 21, 20, sei lá. Isso aí. E aí ele vai indo de 7 em 7, né, fazendo isso e somando os casos por semana. E aí, se eu rodar isso aqui, e se eu fizer um gráfico de barras para essa matriz semana, a gente vai ter esse gráfico que está aqui. Esse gráfico que está aqui é bem parecido com o gráfico que a gente tem aqui, só que, como eu disse, esse gráfico aqui ele começa na semana epidemiológica 9, e esse aqui começa na semana 0, né? Esse aqui representa, então, a semana que teve o início do coronavírus, esse aqui representa a semana epidemiológica geral. E aí, é claro, a gente pode colocar títulos para os eixos dessa forma que foram colocadas aqui, né? E aí fica bonitinho aqui esse gráfico. Da mesma forma, eu quero criar um gráfico com média móvel de 14 dias para os estados de uma região. Só que eu quero ainda para os óbitos.
né? Então, para fazer isso, ou para fazer esse exercício, a gente vai proceder de uma forma parecida como foi procedido anteriormente. A primeira coisa que a gente precisa fazer é extrair os óbitos dessa matriz, ou identificar na matriz dos dados onde eu tenho os óbitos novos. Então, se a gente olhar aqui, os óbitos novos, eles estão na coluna 14. Então, para extrair os óbitos novos, eu tenho que pegar a matriz dados das linhas 2 até o final, para eu tirar o cabeçalho, né? E a coluna 14. E aí eu já usei esse comando aqui para transformar tudo isso para o formato numérico. E aí, eu também quero extrair a coluna em que eu tenho os estados. Se eu olhar novamente aqui a matriz dados, a gente vai perceber que os estados, eles estão na coluna 2. Então, no primeiro o estado é 0, porque o Brasil é um país de uma forma completa, e depois disso, na coluna 2, depois que acabam os dados do Brasil, começam os dados de cada um dos estados. O primeiro estado é Roraima e assim por diante. Então, para eu extrair somente os estados, eu vou utilizar esse comando aqui. Então, uma matriz chamada estado. Eu vou pegar a matriz dados da segunda linha até o final, a segunda coluna. E aí, fazendo isso aqui, a gente vai ter essa matriz estado ali, que vai ter apenas uma coluna e também está nesse formato de célula aqui. E aí, eu vou procurar os dados do estado de Santa Catarina. Como a matriz é de célula, para eu encontrar alguma coisa, eu preciso usar o comando strfind, não somente find, né? E aí, então, eu vou procurar na matriz estado, onde eu tenho o SC, que precisa estar entre aspas duplas. E aí, o que tá dando um erro aqui, e esse erro está acontecendo porque nessa matriz estado, nem todas as colunas dela, ou nem todas as linhas dela são uma string, porque as primeiras linhas que representam o Brasil lá, elas são vazias. E aí ele está tendo problema para lidar com esse vazio. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos manipular esses dados e onde esses dados são vazios, a gente vai trocar por BR, que representa Brasil. A gente já sabe que o Brasil, ele vai da linha 1 até a linha 193. Então eu vou pegar a matriz estado, da linha 1 até a linha 193 na primeira coluna, eu vou substituir aqueles vazios por BR. Como eu estou trabalhando com células, isso aqui precisa estar sempre entre chaves e não entre colchetes, como na forma quando a gente trabalha com matrizes numéricas. E ainda, além de ser um texto, eu preciso colocar isso entre aspas. Então, fazendo esse comando aqui, a matriz estado vai ter nas primeiras linhas lá escrito BR, e aí todas as linhas vão estar preenchidas e o strfind, que é essa função aqui, vai funcionar. E aí, se eu usar o sc igual a strfind, eu vou então ter essa matriz aqui. E aí, essa matriz que eu encontrei, ela vai ter alguns lugares vazios, muitos lugares vazios, e onde não é vazio, ela vai apresentar uns. Só vou mostrar para vocês, para ver como essa função está funcionando. Aqui, ó. Onde a gente tem uns, isso significa que eu estou tratando de Santa Catarina. Então, o Santa Catarina está nessas linhas que estão aparecendo 1. E para eu saber o número dessas linhas, eu vou utilizar esse comando aqui.
Esse comando ele vai ser sempre igual quando eu estiver trabalhando com células e eu quiser saber em qual linha eu tenho o que está aqui em cima, basta eu colocar aqui no final, trocar o nome da variável que eu quero encontrar onde está isso. Eu não sabia como fazer isso, encontrei na internet, tá? Então, são coisas que vocês podem procurar. Aí eu procurei lá, como encontrar as linhas não vazias de um cell. Então, o SC está no formato cell e eu queria as linhas não vazias. Aí coloquei lá no Google e encontrei isso aqui. Aí, se eu der um F9 aqui, a minha matriz SC agora passou a ser double e ela é uma matriz 193 por 1. Se a gente observar agora quem é essa matriz SC, a gente vai ter exatamente as linhas que estão os dados da matriz Santa Catarina. E novamente o meu Octave fechou sozinho. E aí, dado que essa variável SC minúsculo tem as linhas que correspondem a Santa Catarina, então eu criei uma variável SC maiúsculo, que vai ser os óbitos. Nessa variável SC maiúsculo, eu vou armazenar os óbitos nas linhas SC e a coluna 1, porque, né, eu vou pegar as linhas SC e coluna 1, porque óbitos tem somente uma coluna. E aí, com isso, eu vou armazenar, então, aqui a matriz que tem apenas os novos casos de Santa Catarina. Vou fazer a mesma coisa agora para o Rio Grande do Sul. Essas duas primeiras linhas aqui, elas vão identificar em quais linhas da matriz estado eu tenho RS, de Rio Grande do Sul. E aí, nessa linha aqui, então, eu vou pegar a matriz óbito nas linhas que contém Rio Grande do Sul e vou armazenar no RS grandão, que representa, então, os óbitos no Rio Grande do Sul. E exatamente a mesma coisa agora para o Paraná, só que trocando as coisas por PR. E aí eu tenho aí então os novos dados de Covid para Santa Catarina, para o Paraná e para o Rio Grande do Sul. Aí eu posso dar aqui um plot Santa Catarina e vejo os novos casos de Santa Catarina desde o dia 0 até o dia que tem agora. Então a gente pode ver que existe um certo decrescimento aqui. Depois disso, a gente vai dar um título para isso, que se chama Novos Óbitos por Dia. E daí aparece aqui o título, né? E depois disso, nós vamos dar um hold on para segurar, né, para manter no mesmo gráfico. E vamos plotar no mesmo gráfico o Rio Grande do Sul, que apareceu em laranja agora. E aí a gente vai dar um plot no Paraná, que também vai ficar no mesmo gráfico e apareceu em amarelo. Para a gente colocar uma legenda e saber qual linha que é qual dos estados, a gente coloca uma legenda. E aí essa legenda são 3 gráficos, né? Então cada um precisa ter 2 vírgulas aqui, eu preciso ter 3 coisas aqui, separados por vírgula. E aí eu preciso colocar eles na mesma ordem que eu plotei. Então, a primeira coisa que eu plotei foi Santa Catarina, que é o primeiro que aparece, a segunda coisa foi Rio Grande do Sul e a terceira Paraná. E aí, com isso, a gente fica com essa legendinha aqui. Mas não ficou muito bom de visualizar isso aqui, então a gente pode criar um subplot, ou criar na mesma figura 3 gráficos que são um para cada um dos estados, né? Então, eu vou criar uma nova figura com esse comando aqui, uma figura vazia. E aí eu vou utilizar o comando subplot. Nesse comando subplot, eu quero ter 3 gráficos, um em cima do outro, em apenas uma coluna. Então, todos eles vão ficar com 3,1. E aí aqui eu vou colocar a primeira posição, segunda posição, terceira posição. E aí eu vou começar com Santa Catarina, depois na segunda posição Paraná, na terceira posição Rio Grande do Sul. E aí, aqui, eu vou ter então
os dois gráficos que a gente pode diferenciar eles e ver que esse gráfico aqui da direita está mais visual que esse gráfico da esquerda, né? Aqui em cima a gente tem então os dados de Santa Catarina, aqui os do Paraná e aqui os do Rio Grande do Sul. Dá para colocar título e legenda para cada um desses gráficos que estão aqui, certo? Para isso aqui ficar ainda mais informativo, mas fica a critério de vocês. Da mesma forma como a gente fez para as chuvas, então, agora que a gente tem esses dados todos na forma numérica, a gente poderia estudar umas estatísticas descritivas para esses 3 estados. Então, eu vou criar uma matriz sul, e nessa matriz sul eu vou colocar em cada uma das colunas os dados de óbitos dos 3 estados de Santa Catarina, ou melhor, do Paraná na primeira coluna, de Santa Catarina na segunda e do Rio Grande na terceira, para ficar numa ordem de cima para baixo, né? Criando essa matriz sul, a gente vai ter ela aqui, então, que é uma matriz de 193 por 3, 193 linhas que representam os 3 dias e as 3 colunas que representam os 3 estados. Se eu quiser calcular a média por estado, a gente já viu que a gente pode usar o comando min, e aí a matriz que a gente quer calcular a média. Então, se eu calcular a min de sul, eu vou calcular a média assim, né? De cada uma das colunas. E a gente vê que a média no Paraná e no Rio Grande é maior que a média catarinense. Se eu quiser encontrar o máximo, como antes, encontro o max de sul. O max de sul é isso aqui. Agora, o número máximo de mortos aconteceu em Santa Catarina. Se eu quiser o mínimo provavelmente vai ser 0, né? Porque deve ter tido algum dia que não teve nenhuma morte, exatamente. Se eu quiser encontrar a mediana para os dados, eu utilizo o comando median da matriz sul. E aí percebam que eu coloquei isso tudo numa única matriz, porque se eu quiser saber a média para cada um dos estados, é mais rápido calcular isso para uma única matriz do que calcular estado a estado. Então, a mediana vai aparecer aqui, é 6, 4 e 7. Então, as medianas são maiores para os PR e RS do que SC. Da mesma forma, se eu quiser calcular o desvio padrão, que indica o quanto os dados estão dispersos com relação à média, eu uso o comando std. E aí também os dados são menos dispersos em Santa Catarina. E se eu quiser fazer um histograma para esses dados, eu posso fazer um histograma para o sul, né, que representa a matriz, e aí o histograma vai se apresentar dessa forma aqui. E aí aqui então são os números de... Aqui representa a frequência, ou o número de dias em que eu tive esse número de mortes aqui. Então aqui provavelmente é de 0 até 5, e aqui é de 6 até 10, e assim por diante. Mas não é muito informativo esse gráfico. Seria melhor fazer o histograma para cada um dos estados. E aí aqui eu poderia adicionar uma legenda dessa forma aqui, né? Lembrando que nesse caso aqui o Paraná vem primeiro. E aí, por último, a gente também, uma das coisas que falta nessa aula é que a gente pode exportar esses dados. Então, digamos que vocês queiram exportar esses dados que estão na matriz sul para algum lugar. Para exportar esses dados, a gente pode sempre utilizar essa estrutura que está aqui. A gente vai usar o comando save, que diz que é para salvar. Depois do save, a gente vai colocar o nome do arquivo que a gente vai salvar. Então, eu vou salvar esses arquivos numa matriz ou numa tabela que se chama dadosul.xls. E aí, depois de eu dar o nome de salvamento do arquivo, eu vou colocar quais são as variáveis que eu estou salvando. Então, nesse caso, eu estou salvando a matriz sul. E aí, quando eu executo essa linha aqui, aí já vai aparecer aqui, então, a tabela dadosul.xls.
que pode ser acessada. Nesse caso deu um erro para abrir, então talvez seja melhor salvar no formato XLSX, que é o formato atual do Excel. E aí salvando tá nesse formato aqui, e aí provavelmente vai dar de abrir nesse formato. Não abriu nesse formato também, então um bom formato que o Octave sempre salva as coisas bem direitinho é o formato .dat. O .dat ele vai abrir sempre num arquivo de bloco de notas ou coisa do tipo. Então dá para salvar isso aqui também no formato .dat. E aí, com certeza, isso aqui vai estar aqui. E aí, se eu abrir isso aqui, ele vai abrir nesse programinha que é o que eu uso. E aí, cada uma das colunas que tem aqui representa o número de mortes para cada um dos estados. Certo? Então, a partir desses dados que foram dados para vocês, que foram trabalhados hoje de precipitação e do Covid, eu vou pedir para que vocês façam algumas atividades para essa aula. Lembrem-se que vocês sempre podem me chamar caso vocês tenham alguma dúvida para resolver essas atividades. Bom trabalho a todos!